Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Bom, pastor Felipe, como o pastor Márcio já falou, pastor da Primeira Igreja Batista em Olavo Bilac, no Rio, Duque de Caxias. Tive o privilégio de ser sua ovelha de 2017 até 2020, quando nós viemos para Manhuaçu, mas aprove o Senhor fazer com que fôssemos mais do que pastor e ovelha, mas amigos, né? E sempre que tem oportunidade, Felipe, Danúbia, tá todo mundo aqui visitando a gente, a Elisa, o seu Laí, a Beth, e a gente faz questão de estar junto. E aí ele falou, cara, vou estar de férias, queria congregar com vocês um domingo e tal. E aí eu comentei com o pastor Márcio, e aí é daqui ou cadeia, negão, aí é contigo. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nessa noite de exaltar as nossas vozes, nos fazer presentes aqui, Senhor, como um culto de louvor e sacrifícios ao Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa adoração no seu trono, Deus, e, sobretudo, que o Senhor continue nos abençoando, para que possamos fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nesse momento, Senhor, fale aos nossos corações, momento em que o Senhor estará usando o pastor Felipe para trazer a mensagem do teu trono para as nossas vidas nessa noite. Que seja, Senhor, noite de reconciliação, que seja, Senhor, noite de salvação, mas que, Senhor, essa palavra venha a frutificar em nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui dando frutos dessa palavra, dando frutos daquilo que o Senhor nos ensinar nessa noite. Abençoa, Senhor, o pastor Felipe, usa-o, Senhor, como um canal nas tuas mãos nessa noite para nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja, amém? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto aos irmãos, agradecer a minha família, que é o meu suporte, minha esposa Danúbia, minha filha Elisa, minha sogra Beth e Lair, meus sogros, pastor Márcio, querida Jo, ainda me lembro daquela conversa lá na casa do nosso querido amigo, e o papo tão gostoso, tão aproveitável, que Deus também esteja abençoando, e agradeço a oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra. Amém? Eu quero convidá-los a estarem abrindo suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O tema que está proposto para nós analisarmos nessa noite fala sobre a graça que acolhe. E falar dessa graça que acolhe, é impossível nós não tocarmos na doutrina da soteriologia. Essa doutrina, ela é ampla, ela é muito expressiva, ela faz parte da base da nossa fé. Nós vamos precisar meditar um pouquinho, para que então a gente possa acompanhar os slides com um entendimento mais profundo daquilo que é essa graça que acolhe. Fazendo, então, uma perspectiva para as nossas vidas no dia de hoje, dessa graça que acolhe não só no sentido de promover salvação a nós, mas também promover salvação a partir de nós. E de que maneira essa graça que nos acolheu é possível acolher aqueles que estão à nossa volta. Então, Efésios capítulo de número 2, é o que eu peço para você estar abrindo a sua Bíblia. Amém? A palavra de Deus diz assim, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 10. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora
opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Quando a gente olha para esse texto bíblico, a gente consegue observar algumas realidades que muitos passam por esse texto de forma um pouco desapercebida. Quando você olha aí no verso logo de número 1, ele está falando a respeito de uma transição. Ele vos vivificou, ok? Amém? Todos estão com a mesma tradução? Então isso fica fácil de nós compreendermos. Aqueles que foram vivificados é porque estavam mortos, certo? Quem está vivo não precisa ser vivificado, mas os que estão mortos precisam ser vivificados. E ele vai dizer o que fez com que eu e você estivéssemos mortos. O que aconteceu? O que causou a nossa morte? Na continuação do verso ele diz: as suas ofensas e os seus pecados. Então a gente vai analisar isso, compreendendo essa graça salvadora. Primeiro slide, ele diz que a graça que acolhe está na fonte de salvação. A graça que acolheu está na justificação que a igreja recebe gratuitamente através da obra de Jesus Cristo. Quando eu e você olhamos para esse texto bíblico, a gente vai compreender que essa salvação que foi trazida a nós da parte de Deus, ela tem algo muito significativo a nos informar, que é o quê? Só conseguimos desfrutar desse favor imerecido sobre as nossas vidas através da pessoa de Cristo Jesus. E como isso se dá, pastor? A gente vai lembrar, por exemplo, de João 3,16. Quem pode citar aí, ou a igreja pode citar para mim João 3,16, por favor? Então essa salvação, essa graça que nos acolheu, ela veio até nós por meio do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, porque Ele desejou-nos, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança e não se adequou ao seu projeto falido por causa da queda. Ele então tem uma ação de dar a pessoa do Filho, para que, crendo nele, nós pudéssemos, então, ter o quê? Salvação. E essa graça que se achegou a nós, precisa ser primeiramente concebida por meio dessa fonte de salvação. Então, quando a gente olha João 3,16, quem é que nos salvou? Hã? Qual deles? Qual deles nos salvou?
Hã? Vamos falar o versículo de novo? De cabeça baixinho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Então, quem nos salvou? Deus. Deus nos salvou por meio da pessoa do seu Filho unigênito. E às vezes a gente não percebe isso. Quando a gente vai impetrar a bênção apostólica, é muito comum ouvir que o amor de Deus Pai e a graça salvadora. Eu e você precisamos entender que a fonte de salvação sobre as nossas vidas é o amor de Deus Pai, sendo derramado constantemente sobre cada um de nós. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, a gente vai fazer com que essa graça que acolhe, ela tome algumas conotações diferentes. Por quê? Porque a gente vai compreender que essa ação de nos tornar justos, ela vem a partir do desejo do coração do Pai. E se nós não compreendermos isso, a gente vai, de alguma maneira, não nos entender ou não nos ver, não nos enxergar mais como seres amados por Deus, ao ponto dele entregar o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, pregando naquela cruz não o seu Filho, porque ao terceiro dia ele ressuscita, mas deixando lá naquela cruz a cédula que era contrária a mim e a você. De maneira que a graça que nos acolhe, ela tem por sua natureza fundamental fazer com que eu e você sejamos cartas vivas da justiça de Deus derramada sobre as nossas vidas, ao ponto de acolher aqueles que estão à nossa volta. E se a gente não entende que naquela cruz do Calvário está o dissabor do Pai pelo pecado, mas está também a totalidade do amor e a infinitude do amor do Pai para com cada um de nós, talvez seja difícil até nós compreendermos a graça que nos acolheu. E eu tenho dito isso por onde Deus tem me permitido passar, que uma vez que nós não consigamos, que nós não nos esforcemos para entender aquilo que é a verdade de Deus para as nossas vidas, muito dificilmente nós vamos conseguir viver aquilo que Ele tem como propósito estabelecido para cada um de nós. A graça que acolhe, ela tem como propósito fundamental nos fazer entender, nos fazer enxergar, nos fazer compreender que, uma vez que nós fomos acolhidos e salvos por essa graça, é ação normal sermos esse projeto de Deus que promove essa graça acolhedora. Nós cantamos um louvor aqui, tanto quanto arminiano, e eu não defendo nem Armínio e nem Calvino, mas nós cantamos uma música aqui, se não me falha a memória, esqueci o nome do cantor, ele todo dia o pecado vem, e eu escolho Deus. Não foi isso? João capítulo 15, verso 16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, você todo dia consegue vencer o pecado, porque você foi escolhido e amado por Deus, por uma graça salvadora, que foi derramado sobre a sua vida, não quando você estava caminhando de acordo com a vontade dEle, mas de acordo com Efésios 2, sua Bíblia está aberta, diz, quando você estava morto, nos seus pecados e nas suas transgressões, eu te amei. E é interessante, porque quando você vai analisar o pecado disposto nesse escrito de Paulo aos Efésios, ele diz que você errou tanto por ação quanto por omissão. Você peca tanto
dentro do sentido e do contexto que ele coloca na carta. Você está morto pelos seus pecados e ofensas. Você não só está errando o alvo, como você está ultrapassando os limites propostos por Deus para a sua vida. Então você, diante de Deus, é tanto um pecador que erra o alvo, quanto um fracassado, porque você não consegue cumprir aquilo que está dentro do proposto para você. E é dentro dessa visão, é dentro desse cenário sombrio que Deus aponta para mim e para você, a partir do texto bíblico, e diz: e eu vos vivifiquei, eu vos dei vida. Aí Jesus não veio dar qualquer vida, ele veio dar vida, e vida em abundância. Por isso que o texto que nós lemos vai dizer: olha, vocês estavam mortos, mas eu vos ressuscitei para que vocês vivam o quê? A vida em abundância. E a vida em abundância é aquela que é vivida não por mim mesmo, não de acordo com o mundo, mas de acordo com aquele que foi a própria vida revelada a mim, Jesus. Então, dentro desse cenário inicial, eu e você precisamos entender que a graça que acolhe olhou para cada um de nós enquanto estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, nas nossas ofensas, e voluntariamente deu-se em nosso favor. E por isso eu digo que essa graça que nos acolhe, ela nos tira da sepultura e nos leva para o trono. Porque enquanto nós estávamos mortos, praticávamos as obras da morte, mas agora, uma vez que fomos vivificados, então nós praticamos as boas obras que de antemão Ele preparou para que nós nela andássemos. E isso só pode ser concebido por nós de maneira que nós possamos nos olhar, assim como o Pai nos olha dos altos céus e vê a pessoa do Cristo. A palavra de Deus diz para nós: Cristo em nós, esperança da glória. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter essa concepção, para que a gente possa então viver essa graça que acolhe através da obra de Cristo. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, o Paulo, ele dá uma orientação, e ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que ele, sendo em forma de Deus, não usurpasse ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, forma de servo, e dentro dessa forma de homem, dentro dessa forma de servo, ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Quando a gente fala sobre uma graça que nos acolhe, esse cenário precisa estar bem presente na nossa memória e no nosso coração, porque a todo momento a gente vai precisar olhar para nós e nos enxergar essa transposição que foi feita. Eu era morto, agora estou vivo. Eu era um miserável que vivia desgraçadamente uma vida de pecado, mas hoje eu sou justificado, fui reconciliado, fui redimido, fui perdoado. Para quê? Para que eu possa viver aquilo que é a vontade de Deus em mim. A vontade de Deus em mim é que Cristo vive em mim. Como Paulo vai dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. E isso vai ser um parâmetro para a nossa vida, vai ser um parâmetro para a nossa família, vai ser um parâmetro para o nosso casamento, vai ser um parâmetro para os nossos relacionamentos. Por quê? Porque eu me relaciono, eu vivo, eu ando, eu sirvo, eu trabalho, eu estudo, tudo que eu faço para a glória de Deus. Então, antes de eu querer acolher qualquer pessoa dentro da igreja, Deus precisa estar gigantescamente vivendo dentro de mim. E não por um pensamento positivo, mas por uma pessoa viva e real. É o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, se movendo em nós, e nos fazendo amar os não amáveis. Fazendo-nos compreender que eu e você
precisamos, uma vez por toda, tomar posse daquilo que é a graça salvadora de Deus, revelada por meio de Cristo Jesus sobre nós. E vivermos de maneira tal que algumas pessoas, assim como aquelas bonecas que algumas pessoas colocam na sua varanda, que ficam debruçadas no parapeito, olhando para fora, assim como o texto bíblico vai dizer para nós, da mulher de Sunem, que ela está na sua janela e ela vê Eliseu e Geazi passando. Mas ela consegue perceber que ali, apesar de terem dois homens, um é um santo homem de Deus. As pessoas vão conseguir enxergar você como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus passando, simplesmente por você ter sido acolhido pelo amor de Deus, pela graça salvadora de Deus. É uma pergunta que você precisa se fazer. É algo que você precisa, nessa noite, dizer, não para mim, não para o pastor Márcio, mas isso é uma resposta que você precisa dar diante de Deus nessa noite. Senhor, eu quero viver aquilo que são os seus planos, eu quero cumprir aquilo que é desejo do seu coração, eu quero realizar aquilo que é a sua obra, aquilo que é a sua vontade. Senhor, eu quero fazer com que essa graça que se revelou a mim, ao ponto de me acolher, seja vivenciada por mim, através das obras de Cristo. Eu e você precisamos ter a compreensão que essa justificação que foi trazida até nós, por meio de Jesus, ela tem um foco, ela tem um ápice. E qual é o ápice? É o ápice de nós nos colocarmos diante de Deus, de todos os dias da nossa vida, com os nossos corações quebrantados. Eu moro em Bom Sucesso, sirvo a Deus em Caxias. Todos os dias que eu saio da minha casa para ir à padaria, comprar um pão no mercado, fazer alguma coisa, eu me deparo com alguns transeuntes, aqueles que estão usando a rua para viver. Eles se alimentam do lixo, eles catam lixo, eles vendem lixo, e quando eles não têm o que comer, ou que eles não têm o que catar, eles cortam fios para sobreviver. E eu olho para aquela cena e eu falo, Senhor, tenha misericórdia, porque eu poderia ser um desses, e eu sei que o Senhor tem um projeto para eles, e o projeto para eles não é viver no lixo, mas é viver na tua presença, não é catar o lixo, mas é transformar o lixo. E eu não sou morador de Manhuaçu, eu não sei como que é a vida por aqui, mas para além da má aparência, para além do fedor que exala, para além do lixo que se cata, aqueles que ainda não entenderam a graça salvadora de Deus por meio de Jesus Cristo, estão vivendo no lixo porque eles estão mortos. E eu e você precisamos ser aqueles que entenderam a graça que acolhe, por meio das obras de Cristo. Tem um louvor que diz, eu não vou cantar, senão vocês vão embora mais rápido do que eu posso imaginar, mas eu vou citar o louvor e diz, Ele abriu mão da sua glória, Ele foi cravado no madeiro por mim e por você, Ele encarnou para satisfazer a vontade do Pai. A satisfação da vontade do Pai foi fazer com que todos aqueles que nele crê não morram, mas vivam eternamente. Você precisa entender a obra de Cristo sobre a sua vida, para você então ser um instrumento extraordinário na mão desse Deus, que quer continuar derramando a graça que acolhe. Segundo ponto, a graça que acolhe está no fato de nos revelar indignos. Dentro desse texto, que nós já falamos aqui, estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e essa ação de nos tornar dignos ocorre por meio do derramar do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
É o sangue dele, de acordo com o texto bíblico, e assim eu creio, que nos purifica de quantos pecados? De todos os nossos pecados. Isso fica muito claro quando você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas isso também precisa ser claro para mim e para você no Antigo Testamento. O Novo Testamento fala sobre esse sangue que purifica, mas o Antigo Testamento também fala sobre isso. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 fala a respeito da obra da criação, a coroa da criação, que somos nós, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Há a queda, e ali no momento da queda há também já aqui, o homem e a mulher correm para o meio da floresta, pegam algumas folhas ali e produzem um tipo de vestimenta. Quando Deus chega até Adão e Eva, ele olha e fala: o que está acontecendo? Que roupa estranha é essa de vocês? Não, Senhor, é porque ouvimos a sua voz e tememos. Vimos que estávamos nus e de alguma forma a gente entendeu que isso estava errado. O Senhor Deus vai ali naquela conversação e vai trazendo à tona todo o pecado, todo o erro, e até o ponto que ele toma ali e tira aquela roupa que não serve para cobrir o homem e a mulher. E ele faz uma nova roupa para aqueles homens, para Adão e Eva, e veste. Ali está um simbolismo daquilo que é ser revestido da presença de Deus sobre as nossas vidas. Por que o Senhor está falando isso? Hoje Deus tem abençoado a minha vida. Eu tenho um sapato, eu tenho uma calça, eu tenho uma blusa para vestir. Mas isso não retrata aquilo que é a verdade sobre mim e sobre você. O encontro de Samuel com Jessé, para ungir o segundo rei de Israel, aquele que marcou. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele está olhando a aparência, e Deus fala: olha, eu vejo o coração. Apesar de toda a vestimenta que nós estamos usando hoje, só Deus sabe como nós estamos na presença dEle. Por isso que Lucas capítulo 19, verso 10, diz que dentro desse cenário de uma graça que acolhe, nós precisamos olhar e entender que nós somos indignos. E essa realidade de sermos indignos precisa trazer a nossa tona o que diz o verso de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você precisamos entender que nós estávamos perdidos e Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Eu e você precisamos olhar para essa realidade de que estávamos totalmente desprovidos, andando de forma errante, e Deus proveu para nós aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei como que está a sua vida e a sua compreensão sobre esse tema da graça que será trabalhado aqui na Pibaçu durante esse ano. Mas de alguma forma, todas as vezes que eu adentro a reunião onde o nome do Senhor será adorado, exaltado, engrandecido, e a presença de há 2 cristãos presentes aqui em todas as demais reuniões, onde há 2 cristãos, servos de Deus, como diz a palavra, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Há um constrangimento no meu ser, porque eu sei que eu sou indigno de estar naquele ambiente, eu sou indigno de estar aqui, eu sou indigno de carregar um microfone e falar no nome do Senhor,
Eu sou indigno de ter o Espírito Santo morando dentro de mim, ser selado por Ele, para aquele grande dia a qual eu me verei junto ao meu Senhor e Salvador. Eu sou indigno de saber que Ele está presente, está ministrando aos corações, apesar de mim, apesar de você, e essa sabedoria que é trazida por meio das Escrituras precisa mover o nosso coração para um encontro diário, constante, relevante, todos os dias, a presença desse Rei maravilhoso. Eu e você precisamos ter a compreensão que nesse exato momento, de tudo aquilo que foi criado, dos céus, da terra, das estrelas, do mar, dos oceanos, de todos os peixes, de todas as aves, Deus está com seus olhos fitos para este lugar, e Ele está contemplando o meu e o seu coração, pois Ele é o Rei da glória, e a palavra dEle diz que quando Ele clama e chama, as estrelas comparecem, com a concha da sua mão, Ele toma todas as águas do oceano, e volta a devolver com a sua outra mão, Ele pesa em balança de justiça, de graça e de verdade, todos os montes da terra, e volta a medir e colocar no seu lugar. É este Rei que está olhando para o meu e para o seu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas se vislumbram e se deslumbram com o que diz o livro da Revelação, quando diz que lá as ruas são de ouro, as pedras preciosas são para fazer os muros da grande cidade. Eu não vislumbro nada disso, por quê? Porque os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando eu e você entendemos essa máxima, ai, irmãos, eu entendo que eu sou indigno, mas aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, se faz presente. Quando você chegar no céu, eu não sei se você vai querer bater papo com Adão, com a Eva, mas eu vou estar adorando e servindo ao Rei dos Reis. A glória do céu não é o céu, é o Rei. Por isso que eu nunca falo que eu quero ir para o céu, eu quero ir para onde o Rei está. O Espírito Santo, em Lucas capítulo 4, pega Jesus após ser batizado e fala assim: vamos dar um passeio aqui. E leva Jesus lá para o deserto. E lá no deserto, Jesus passa 40 dias de jejum e oração, e no dia da sua máxima exaustão, o diabo se apresenta para tentá-lo. E no deserto ele tenta Jesus, e Jesus vence no deserto. Mas eu e você, na pessoa dos nossos pais terrenos, Adão e Eva, estando no jardim que Deus criou, que Deus plantou, que nos colocou lá no jardim, com água boa, comida boa, frutos bons, tudo do melhor, caímos. Não queira estar onde está a bonança, queira estar onde está aquele que é o Rei da sua vida. A graça que acolhe nos revela indignos, mas ainda nós sendo indignos diante de Deus, Ele nos dignifica por meio do Filho. E o Filho precisa ser o Rei da sua vida. O Filho precisa ser o Rei, Senhor, eu falo isso. Você que está aqui, o pastor Márcio está aqui, e eu sei que você é um crente que ora, é um crente que lê a Bíblia, é um crente que estuda, porque o pastor Márcio faz tudo isso. E a igreja tem a cara do seu pastor, então vocês são bonitos e inteligentes, e cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai revelar para nós que no Novo Testamento, presta atenção, a palavra que mais se repete a respeito da pessoa de Jesus é Senhor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque se Ele não é Senhor da sua vida, Ele não é Salvador. Ele só salva de quem Ele é Senhor. E você precisa entender isso. Porque para você viver essa graça de Deus, que apesar de saber que você não é digno, que você é incapaz, que você é falho, que você é pecador, que você é errante, Ele habita em você. E isso vai transformar a sua vida. Por isso, no capítulo 2 que nós lemos, nos versos 4 e 7, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então presta atenção, no verso de número 1 e 2, nós somos informados que nós estávamos mortos, e Deus nos vivificou. Agora ele está dizendo, ora, você não estava só morto, você estava aprisionado por causa do pecado, da carne, do mundo e de Satanás. Você era o indigno. Você tinha correntes do mundo sobre você. E quando fala do mundo, fala desse sistema mundano. Por isso a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Está dizendo que esse sistema mundano está aprisionando muitas pessoas. Mas vocês aqui da Pibaçu não. Esse sistema mundano está entrando em muitas igrejas, mas Pibaçu não. Por quê, pastor? Porque eu fui informado pela palavra de Deus que eu não sou mais morto, eu fui vivificado. Eu estava no sepulcro, o que me colocou lá foi o pecado, a mentira, a transgressão. Mas eu fui informado pela palavra do Evangelho da Salvação, que por meio de Cristo Jesus, eu fui ressuscitado, fui justificado, e agora para estar assentado nos lugares celestiais com Jesus. Mudou. Você saiu do sepulcro para o trono. Você saiu do estado de humilhação para o estado de exaltação. Então, por que eu vivo a graça que acolhe? Porque apesar de ser indigno, Deus me dignificou por meio de Cristo Jesus e me colocou assentado com Ele sobre as regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando aparecer alguém perto de você, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de uma orientação, você tem para dar, porque aquele que te ama, que te salvou, te justificou, tornou você digno para falar em o nome dEle, e pregar e as cadeias caírem por terra, e falar a palavra dEle, em o nome dEle, no poder dEle, e tudo se ajoelhar diante dEle. Mas o seu olhar precisa ser sincero para isso, e entender de todo o seu coração, que você precisa tomar posse disso. A igreja de Deus sobre a face da terra precisa se apossar dessa verdade. Isaías capítulo de número 6, a palavra de Deus diz para nós que no momento mais difícil da vida, talvez, de Isaías, o rei morre. O rei que abria as portas do palácio falece. Mas nesse mesmo quadro, nesse mesmo cenário de luto, de dor, Isaías diz para nós que ele viu ao Senhor assentado no alto sublime trono, e os seres ardentes estavam um diante do outro, clamando: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra enchia da sua glória, os umbrais da casa se estremeciam. E dentro daquela visão, Isaías diz assim para nós, linguagem do pastor Felipe de hoje: eu sou um indigno, eu estou vendo o Senhor santo, puro, majestoso, assentado no alto sublime, e eu sou indigno, porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu sou um homem de impuros lábios. Sabe o que Isaías está dizendo? Eu sou indigno, eu não posso. Essa visão que eu vi, vai me matar, eu sou indigno, eu não sou santo. E Deus, vendo o coração de Isaías, dá ordem ao anjo. Ele pega com Atenaz uma brasa retirada do altar, vai lá, toca aos lábios do profeta, e é totalmente limpo da sua iniquidade. Isaías, pastor Márcio, eu acredito que estava resolvido para ele. Apesar de morar agora no meio de um povo de impuros lábios, estou resolvido, fui purificado. A brasa viva que foi tirada do altar tocou os meus lábios, estou pronto. Podia falar: Senhor, obrigado, valeu, estou indo. Não.
de acordo com o texto bíblico, Bruno, continua a conversa ali. E dentro daquela conversa, Isaías ouve o Senhor dizendo: quem irá por nós? Quem vai dizer para esse povo rebelde, que apesar de ser santo, poderoso, majestoso, e estar num trono de glória, eu me preocupo com o pecado e eu quero purificar? Você é o Isaías da Pibaçu, amém? Você é o Isaías do Pibaçu, amém? Você é o Isaías da Pibaçu, amém? Então você vai dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, porque apesar de saber que eu sou um indigno, eu fui dignificado por meio de Cristo, e eu posso ser o seu servo que vai anunciar a salvação do Senhor. Eu vou anunciar a tua palavra, eu vou pregar o evangelho que salva, que liberta, que cura, que transforma. Eu vou, apesar de quem eu sou, porque a sua brasa viva, o seu filho vivo veio, morreu, ressuscitou e vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, eu quero falar com você que nós precisamos compreender que a graça que acolhe está na máxima revelação de Deus. A graça que acolhe está na pessoa de nosso Senhor Jesus. Sua vida e suas obras testificam a esse respeito. E às vezes, eu e você não temos, talvez, a total compreensão do que são essas obras, e porque nós devemos nos mover de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. O texto fala: nós fomos justificados, fomos reconciliados, nós fomos transportados do sepulcro para o trono. Mas agora, uma vez sabedor de tudo isso, de que maneira eu vou viver? De que maneira eu vou me mover sobre a face da terra? 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 15. O Paulo está dando as suas orientações ali para o seu filho na fé. E ele vai dizer para Timóteo que ele precisa se portar como obreiro aprovado. Sabe, de alguma maneira, às vezes nós nos perdemos nessa caminhada, irmãos. De alguma maneira, em muitos momentos da nossa jornada, a gente fica meio que: será que é isso que eu tenho que fazer? A gente duvida. E hoje eu quero falar isso para você. Você está debaixo da dispensação da graça. Você precisa saber isso. A palavra de Deus em João, capítulo de número 1, versos 17 e 18, vai dizer que por meio de Moisés nós recebemos a lei. Mas foi por meio de Jesus que a graça e a verdade se tornou conhecida a nós. E saber isso vai fazer com que eu e você possamos compreender o nosso propósito. Voltamos, então, ali em Gênesis. Quando o Pai, Filho e Espírito Santo estão conversando, eles dizem assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Você sabe disso, mas eu quero saber se você cumpre esse propósito. O nosso propósito sobre a face da terra é fazer aquilo que é muito comum a nós. Por exemplo, no dia de hoje, quando você estava se aprontando para estar aqui no culto louvando a Deus, eu poderia dizer que 99,9% daqueles que aqui estão, independente da idade, foram até um objeto chamado espelho, para conseguir pentear. Eu já quase não estou tendo mais essa preocupação,
para olhar a maquiagem, para ver se está tudo organizado da forma que você entende ser a melhor para você estar aqui prestando culto a Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus quer trazer para nós o entendimento que em qualquer relação que nós estivermos, a nossa obrigação e obrigatoriedade por amor é resplandecer Deus nas nossas relações. E por que isso? Porque a graça que acolhe, ela está na máxima revelação de Deus. Olha para a sua história de vida. Olha para essa história de transformação por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Olha se em vários momentos não vai aparecer um marco na sua vida de uma pessoa que foi usada por Deus e que revelou Deus para você de uma forma tão grandiosa, tão sobrenatural, tão maravilhosa, que você se espantou e falou assim: como pode me amar assim? Como pode me entender assim? Como consegue se colocar no meu lugar dessa forma? Porque Ele revelou Deus para você. Então, quando nós olhamos para a pessoa do Cristo, nós precisamos entender que Ele é a maior revelação de Deus a nós. Mas quando, Márcio, você olha para Jô, sabe, Jô, quando você olha para o Márcio, aqueles dias assim, que o Márcio não está tão amável, que a Jô também não está merecendo tanto carinho, quando o seu vizinho joga o lixo na sua porta, quando alguém passa com o carro e te dá uma fechada, esse é o momento de você mostrar a máxima revelação de Deus a essa pessoa e amá-lo de forma incondicional, respeitá-lo de forma incondicional, abençoá-lo de forma incondicional, porque afinal de contas você é crente, amém? Você é um cristão servo de Deus, amém? E o cristão servo de Deus, ele não paga mal com mal, mas mal com o bem. A graça que acolhe, promove em nós a ação de manifestar a revelação máxima de Deus, Cristo Jesus em nós. Eu me lembro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 é a pesca maravilhosa. Ele se encontra com alguns pescadores, diz o texto bíblico, que lavando as suas redes, passaram a noite toda, não pegaram nada. E no meio daquele ensinamento que o Senhor Jesus está promovendo ali naquela praia, ele avista alguns barcos e ele aponta para o barco de Pedro e fala assim: Pedro, lança-te a mar. E ele continua o seu ensinamento, usando ali a acústica da praia, do vento, e ele vai falando, ele vai ensinando, até que ele chega num ponto, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, lança as tuas redes. E o Pedro vira-se então para Jesus e fala assim: Senhor, eu passei a noite toda pescando, eu passei a noite toda aqui trabalhando, a madrugada, amanheceu, eu não peguei nada, mas mediante a tua palavra, eu lançarei as redes. Pedro começa a puxar as redes para cima do barco e as redes estão quase arrebentando, e eles pedem ajuda aos barcos que estavam próximos, e os barcos quase vão a pique, e eles chegam na praia, e quando chega na praia, Jesus está nessa ponta, o Pedro está na outra, e o Pedro vira-se para Jesus e fala assim: Senhor, afasta-te de mim, Senhor, Senhor, afasta-te de mim. Você entende isso? Mas o mesmo texto que está dizendo que Pedro está clamando e falando para o Senhor se afastar dele, é o mesmo texto que vai te informar que o Pedro se ajoelha aos pés de Jesus. Você entendeu? O Pedro entendeu que Jesus, a qual ele não conhecia e estava tendo aquele primeiro contato, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária,
que ele não era digno de estar se encontrando com ele. Mas o Jesus que tinha tudo para ir embora e deixar o Pedro, ele se aproxima, e o Pedro se ajoelha aos seus pés. Isso é revelar Deus. As pessoas estão precisando de amor, as pessoas estão precisando de revelação da pessoa de Deus, e você não pode se afastar dela, porque se você se afastar, como Deus se manifestará? Não permita que as pedras clamem, seja você o instrumento de Deus. Último tópico. Eu quero falar para você da graça que acolhe, que está no entendimento de quem recebeu e vive pela fé. O texto bíblico, que é da nossa meditação, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Verso de número 8, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, a gente precisa despertar nesses últimos dias uma fé não fingida, como Paulo fala para Timóteo no capítulo 2, verso de número 5. A fé que primeiramente habitou na sua avó, e depois foi vista também na sua mãe. Essa fé você precisa viver, Timóteo. Estamos vivendo uma realidade hoje muito estranha em muitas igrejas. E qual realidade estranha é essa? É que de alguma maneira nós colocamos o místico como ponto central. Hoje algumas igrejas entendem que para que tenha algo de Deus precisa ter desculpa a expressão, pastor Márcio, com todo o amor e carinho, precisa ter alguma coisa diferente no culto. Alguém tem que cair, ou alguém tem que voar, sabe, porque isso que é a igreja verdadeira. Não, irmãos, a igreja verdadeira é aquela que entendeu o evangelho da salvação e está vivendo esse evangelho. A igreja verdadeira é aquela que vive a fé verdadeira, que se coloca e se submete à autoridade da voz de Deus, e a voz de Deus está aqui na sua palavra, e na sua palavra medita de dia e de noite. Por quê? Porque ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. A graça que acolhe me faz entender e buscar as santas escrituras, como foi cantado aqui. Uma coisa vou pedir, e essa buscarei, que possa morar nos átrios da casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E aí, a Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer: olha, não sabeis vós que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita em ti. Por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. A graça que acolhe me faz entender o que foi enviado como favor imerecido a mim, e me faz vivê-lo. A graça que acolhe está nesse entendimento e nessa vida cheia de fé. Não, porque a irmã Beltrana está com aquela doença, pastor. Qual doença, irmã? Não, aquela doença, pastor. Irmã, qual doença? Não, aquela, pastor. Irmã, qual doença? Infelizmente, nós temos tantas doenças presentes no mundo. Mas qual é? Não, pastor, aqui já está com metástase. É porque não é bom falar, né, pastor? Eu falei, por quê? O mesmo Deus que cura a dor de cabeça, a febre, é o mesmo que cura a metástase. Sabe qual está sendo a dificuldade hoje nas igrejas, irmãos, para entender e viver a graça?
É porque não tem mais fé. Acabou a fé. Cadê a fé? Nós precisamos viver por fé. Nós precisamos nos mover por fé. Nós precisamos caminhar por fé. E fé não é uma coisa ilógica, é supralógica. O escritor aos Hebreus vai dizer isso para nós, o escritor aos Hebreus. Pela fé, da fraqueza tiraram força. Por que da fraqueza? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eles eram fracos, solitários, indignos, mas eles tinham um Deus Todo-Poderoso e não abriam mão disso. Davi, pequeno, ruivo, mas Deus era com ele. Quem era o Davi? O Davi era o pastor menos valorizado da casa do pai dele, porque ele estava cuidando das malhadas. Malhada não servia nem para o sacrifício. Lê Levítico que você vai ver isso. E Deus escolheu aquele, pequeno, ruivo, diferente, mas cheio de fé. Quem é esse Golias aí? Quem é esse gigante? Eu vou. O problema dele não é comigo, não sou eu que vou vencê-lo, é o Deus que entregou nas minhas mãos o urso e o leão, todas as vezes que eles vinham. É o mesmo Deus, eu tenho fé ainda para vencer. É o Ezequiel no capítulo de número 37. Vivendo como escravo na Babilônia, fazendo tijolo, e Ezequiel é de uma linhagem de profetas. Ele foi ensinado e trabalhado para estar diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo os ritos dos levitas na casa de Deus, mas o povo pecou, e por causa do pecado do povo, ele está dentro da Babilônia, fazendo tijolo, junto ao rio Quebar. No capítulo de número 37, diz o texto bíblico que a mão do Senhor veio a Ezequiel e o levou a um vale de ossos. Fala aí, irmão, está com fé para ser levado por Deus para o meio de um vale de ossos? Não faz cara não, porque eu sou brabo, como disse o pastor Márcio aqui. Eu interpreto até a tua piscada de olho. Cadê a sua fé para ir para o meio do vale de ossos? Não foi a mão do diabo, não foi a macumbeira, não foi o vizinho endemoniado, não foi o beberrão da tua esquina, não. Foi a mão do Senhor. Está com fé ainda? Está com fé ainda para fazer essa igreja ter que quebrar essas paredes e ampliar essas cadeiras, porque Deus ainda tem, muita gente tem um vale de ossos para salvar e tirar da sepultura e levar para o trono de Deus. Cadê a sua fé? Porque o Ezequiel tinha até fé, mas ele não queria andar não. O texto bíblico diz assim, e ele me fez andar. Se fez andar é porque ele estava parado, ele não queria andar. E ele me fez andar. Está lá, pode abrir a sua Bíblia. Ezequiel capítulo de número 37. E ele começa a dar volta no meio do vale de ossos. Enquanto ele está dando volta no meio do vale de ossos, o Senhor vira para Ezequiel e fala assim, e aí, Ezequiel? De tudo que você viu aí, o que você me diz? O Ezequiel olha e fala assim, Senhor, esses ossos estão sequíssimos. Vamos lá, fazer a aplicação que eu já estou passando, misericórdia, nunca mais eu volto. A palavra de Deus diz assim, Ezequiel fala, esses ossos estão sequíssimos. Quais são os ossos secos que você reconhece? Na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade. Às vezes tem osso seco dentro da sua igreja. Você não tem fé? Começa a analisar e falar, onde que eu posso melhorar? Aonde eu posso trabalhar? Aonde eu posso acolher? Aonde eu posso contribuir? Aonde eu posso ajudar? O que eu posso fazer crescer aqui? O que eu posso ser bênção do Senhor, cheio de fé aqui, para fazer brotar água da rocha? Deus vira para Ezequiel e fala assim, Ezequiel, pode esses ossos viver? Sempre chega nesse ponto. Sempre chega. E aí, pastor Márcio? O que você vai fazer? Pode dar vida? Pode melhorar? Pode crescer? Pode avançar? Pode abranger mais? Sabedoria divina. Senhor, Tu sabes.
Por mim eu não estaria aqui. Por mim eu não estaria pastor. Por mim eu não estava gastando a minha vida pregando o evangelho. Mas tu sabes, e tu sabes tanto que me tirou da sepultura para o trono. Senhor, tu sabes. Então profetiza. Profetiza. Pibaçu profetiza que esse ano de 2025, a graça de Deus vai ser derramada todos os dias na sua vida, e da sua vida vai transbordar para a vida daqueles que estão ao seu lado, e você vai contagiar, e você vai influenciar, e você vai evangelizar, e você vai discipular, e você vai trazer problema para o teu pastor, porque você ama ele, e ele foi colocado aqui para abençoar vidas, e você vai trazer essas vidas para serem discipuladas, para serem treinadas, e para derramar graça que acolhe na vida dos outros. No final de Ezequiel capítulo 37, aquilo que era um vale de ossos, agora é um exército, em pé, com nervos, com carne, com disposição, pronto para avançar, pronto para ir conquistar. Amém? Você é esse exército hoje, amém? Então fica de pé para você pensar que está acabando. Pastor Márcio, faz favor. A graça que acolhe foi derramada sobre você e você não pode parar. A graça que acolhe, ela quer extrapolar a sua vida e cair sobre a vida do seu próximo. Mas você precisa hoje tomar uma decisão de viver por fé. Viver por fé. Viver o sobrenatural de Deus. E aí, quando eu falo sobrenatural, eu não estou falando de voar, não estou falando aqui de fazer papagaiada, eu estou falando de viver o sobrenatural, de amar, de abençoar, de ter na sua boca o domínio do Espírito Santo, e você não perder as oportunidades que Deus te dá todos os dias, de derramar graça que acolhe. Esse ano de 2025 não pode ser mais um, não pode ser o mesmo, tem que ser diferente, para a glória de Deus. Por isso, em nome de Jesus, abaixe sua cabeça. Pastor Márcio, seu pastor vai orar pela sua vida. Você precisa nessa noite tomar uma decisão, de uma vez que você foi acolhido, ser as mãos, os braços, os pés, o peito que acolherá outros tantos que precisam conhecer o amor de Deus. Faça você, junto ao seu pastor, essa oração nessa noite, pedindo que Ele use a sua vida de forma sobrenatural, que Ele encha a sua vida de fé, que Ele te traga consciência de quanto indigno você era, mas agora você é dignificado por Cristo. E viva aqui na Pibaçu um ano extraordinário do derramar da graça de Deus. Feche seus olhos, meu irmão. Só ouça a minha voz, não precisa olhar para mim. Quando eu estava saindo de casa agora, ainda agora, para vir para o culto, igual você, era o momento que estava acontecendo a entrada em Israel de 3 israelenses que foram libertas nessa negociação do cessar-fogo entre o Israel e o Hamas. Havia uma grande festa em Israel para receber essas mulheres que estavam ali mais de um ano presas. E Israel está em júbilo, porque 3 pessoas que estavam aprisionadas por terroristas foram libertas. Agora imagina você, que sabe que tem alguém na sua família aprisionada pelo inferno, mas houve uma negociação no céu. Deus disse: eu vou mandar o meu filho para libertar essas pessoas do cativeiro das trevas. Jesus então veio e morreu
por mim, por você e pela sua família. Quem sabe nessa noite, há alguém aqui que está preso no pecado, mas que a partir de tudo que ouviu aqui sobre essa graça acolhedora, quer dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado por isso, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor, porque eu entendi que o Senhor é o meu Salvador, mas eu lhe quero como meu Senhor também. Se há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, queria que você levantasse a mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Se há alguém, eu quero orar por você. Alguém que está afastado do Evangelho, há alguém aqui, eu queria orar por você, por essa graça acolhedora que alcançou a sua vida. Mas se porventura não há alguém aqui, amém, glória a Deus, pode abaixar a mão, glória a Deus, Deus seja louvado. Mais alguém aqui que entendeu essa graça acolhedora e recebeu essa libertação? Alguém mais? Senhor, eu quero unir a minha oração às orações dos teus filhos nesse lugar, em gratidão, porque nós estávamos, Pai, mortos, presos no pecado, mas o Senhor nos vivificou, trouxe vida e vida em abundância. Essa graça nos acolheu, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, que provoca em nós, Senhor Deus, esse sentimento de gratidão, mas também nos impulsiona a dizer para outras pessoas que há liberdade em Cristo Jesus. Essa graça acolhedora, ela continua, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Felipe, pela vida da sua família, pela vida da sua igreja. Muito obrigado por ele ter sido, Senhor Deus, vaso do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque com ouvidos atentos, a tua igreja entendeu, Senhor Deus, a necessidade de viver pela fé e proclamar esse evangelho transformador e dizer para Manhuaçu que há esperança, e a esperança está em Cristo Jesus. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Nos dê um restante de semana abençoado. Mas, Pai, em especial eu oro por esta irmã que levantou a sua mão reconhecendo, Pai, a graça, e agora ela, acolhida pelo Senhor, tem o seu nome escrito no livro da vida. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor possa acolhê-la, abençoá-la, e que ela possa aqui na Pibaçu, se assim desejar ficar aqui na família Pibaçu, aqui ela vai encontrar pastos verdejantes, águas tranquilas e aprisco seguro. Pai, mas se a tua filha não for da cidade, Pai, eu escolher congregar em outro lugar, Pai, que ali também ela receba essa graça acolhedora, que seja cuidada, discipulada e abençoada pelo Senhor. Pai, oramos pelas famílias ali em Israel que recebem os seus entes queridos. Pai, abençoa, Senhor Deus. Oramos por aqueles que ainda estão aprisionados, Senhor Deus, ainda lá na Palestina. Oramos pelo povo da Palestina, Senhor Deus. Tem misericórdia daquele povo aprisionado pelos terroristas. Oramos, Senhor Deus, pelo povo de Israel, que mesmo sendo a nação santa, estão longe do Senhor. Oramos pela nossa nação brasileira, Senhor Deus. Tem misericórdia do nosso Brasil. Oramos, Pai, por cada família aqui neste lugar. Abençoe, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam aqui conosco nesse instante e com Israel santo por toda a terra espalhado desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz...